que aqui o Dia Bom concurso, né? A gente está aí na espera dos concursos, né, retornarem, do dia da prova, né, Suzana, Cat. E aí, será que a gente está pronta para fazer a prova? Para gente, que a gente possa estar preparada, né, para fazer as provas. Dia bom também, o dia da entrevista de emprego, né? Coloquei aqui como exemplo, dia da entrevista de emprego. Às vezes a pessoa, né, fica ali almejando aquele emprego, no dia da entrevista ela acorda atrasada. Complicado, né? Então, assim, a gente precisa estar pronto, né? A prontidão, né? Exige isso de nós, né? A vida exige que a gente esteja preparado, que a gente esteja pronto a todo momento, né? Não é uma questão de opção, né? Eu não me preparei, mas tudo bem. Não, a vida, ela exige isso de nós, né? Exige que estejamos prontos, preparados. E aí eu coloquei o dia ruim, né? O dia ruim. Então, se a gente não está pronto para o dia bom, que dirá o dia ruim, não é mesmo? Se a gente não está pronto nem para o dia bom, que dirá o dia ruim. O dia ruim, né, que a gente tem vivido é a pandemia. Essa pandemia, né, ela veio como se fosse um arrebatamento mesmo, né? Pegou todo mundo desprevenido, todo mundo, né, de forma assim inesperada. E aí acarretou várias situações, né? Veio demissões para muitas pessoas, portas fechadas, né? Comércios fechando, o dia do não, né? Para as pessoas, as insensatas, né? Elas receberam um não das prudentes, né? Ela fala, dá um pouco do seu óleo, não, a gente não pode dar, porque senão não vai ser suficiente nem para mim nem para vocês. Então elas não deram porque elas são prudentes, porque elas pensaram no amanhã, né? O dia do não. E o dia da doença também, né? A pandemia, ela trouxe a enfermidade, trouxe a doença, trouxe morte, né? E também, eu estava pensando, né? O governo, ele ofereceu o auxílio emergencial, né, para aquelas pessoas que se enquadravam dentro do perfil, e muitas pessoas deixaram de receber o benefício porque elas não tinham nem documentos, não tinham nem identidade. Então, assim, fizeram filas, passou no jornal assim, filas quilométricas de pessoas que não tinham identidade para receber o benefício. E aí você vê se a pessoa era prudente ou insensata. Como que a gente vai ficar sem documento, né? Então, assim, perde a oportunidade até de receber um auxílio porque foram insensatos, porque não foram prudentes, não providenciaram esse documento antes, né? Então, assim, a gente acaba, né, deixando assim, deixar a vida me levar, empurrando com a barriga, né? Muitas situações, coisas que a gente acha que não é tão necessário assim, e, na verdade, são necessárias, né? São necessárias. E aí muitas pessoas também acabam, né, acabaram deixando de receber esse auxílio porque não tinha um documento, não tinha o básico, não tinha o preparo básico, né? Vocês concordam comigo, essa escala que eu fiz do dia bom, dia ruim? O que vocês podem acrescentar? Foi um ótimo exemplo. Um ótimo exemplo. Você citou uma coisa que a gente está vivendo, né? Que a Pois gente está é, vivendo e tem tudo a ver. Tem tudo a ver. é o dia inesperado, né? É o dia que os prudentes têm agido, né, da forma, tem nos ensinado muito, né? A prudência, né, tem nos ensinado muito nesse momento, né? A prudência tem nos ensinado muito, como é importante a gente ser prudente, né? E aí a gente passa para o slide 2, para o slide 4. As prudentes insensatas, né? As prudentes acreditaram de tal maneira na vinda do noivo que tinham reserva de azeite para suas candeias. Tinham a presença do Espírito Santo e não deixava a candeia se apagar. Não apague o Espírito Santo, né? Em 1 Tessalonicenses fala isso. Já as insensatas acreditavam, mas não estavam preparadas para o grande dia. Não adianta a gente crer e não fazer nada. A fé requer uma ação. Felizes os servos que o Senhor os encontrar vigiando quando ele voltar. Né? Então, assim,
as prudentes acreditaram e elas tinham reservas, né? As insensatas, elas acreditavam, mas não estavam preparadas para o grande dia. E aí eu gostaria de ler com vocês em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 40. Versículo 35 ao 40. Foi até uma pregação do pastor Mota, ele pregou até esses dias sobre isso, prontidão para o serviço. O pastor Mota pregou nesse texto, que diz assim, Lucas 12, 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Né? Então, mais uma vez, né, Jesus ali reforçando para os seus discípulos estarem preparados. Estarem preparados. Eu vou ter quantas pessoas, né, são imprudentes com o uso do dinheiro e depois ficam pedindo emprestado. Se elas não souberam administrar nem o próprio dinheiro, que dirá ter condições de devolver o que pegar emprestado, né? É sempre arriscado emprestar para quem é insensato. Se você tiver e quiser ajudar, é melhor dar do que esperar de volta. Não é verdade? Então, assim, às vezes as pessoas se endividam de tal forma que depois ficam desesperadas, querendo que alguém empreste um dinheiro para elas, né? Porque elas não tiveram prudência, né, no uso do dinheiro, não conseguiram, né, administrar bem o seu dinheiro. A prudência é adquirida com o conhecimento da palavra. A gente precisa ser prudente no falar, no vestir, no trato com as pessoas, nas atitudes diárias. A prudência tem que ser o nosso estilo de vida. Ser prudente é não gastar além do que recebe, é não comprar o que não precisa. Né? Quem age com prudência pode contar com a provisão do Senhor. Né? Então, quando a gente age com prudência, a gente pode contar com a provisão do Senhor, né? Porque a gente foi prudente, né? Mesmo a gente sendo prudente, né? Muitas vezes o dinheiro acaba, né? Se ali, ó, economizou de um lado, economizou do outro, mais o dinheiro acaba. Mas aí o Senhor, ele vem com a provisão dele, né? Ele provê para aqueles que foram prudentes, né? Agora, quando a gente é insensato, gasta torto direito, gasta desenfreadamente, sem pensar, né? No amanhã, sem ter nenhuma reserva, aí depois não adianta, né? A gente espernear, se descabelar, Senhor, me ajuda, porque a gente foi insensato, né? Os filhos desse mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Esse versículo é forte, né? Esse versículo é muito forte. Ele fala que os filhos da luz, desse mundo, né, muitas vezes são mais prudentes do que os filhos da luz, em Lucas 16, 8. E a gente pode reparar que os ímpios, né, eles são mais prudentes, por quê? Porque eles não ficam contando com a ajuda de Deus, né? Eles se preparam, eles estudam, eles conquistam. Enquanto que os cristãos, né, muitas vezes não se preparam o suficiente e ainda dão desculpa de que não foi da vontade de Deus. Né? Então, assim, muitas vezes a gente deixa de conquistar algo porque a gente não se preparou. A realidade é essa, né? Porque a gente não se preparou o suficiente. E o ímpio não, ele não está contando com a ajuda de Deus. Ele não chega na hora da prova, Senhor, me ilumina aqui. Não, ele se esforça, né? E ele vai com o que ele fez, né? De esforço. É claro que se a gente estudar, fizer a nossa parte, né, na hora o Espírito Santo ajuda a lembrar o que a gente estudou. Ele não vai ajudar a gente a lembrar o que a gente não estudou, né? Então, é um alerta para a gente, né? Que os filhos deste mundo têm sido mais prudentes do que nós cristãos. E aí, vamos seguir. Eu coloquei aqui um quadrinho, né, com as características.
É um quadrinho aí das prudentes e das insensatas. Prudente, né? Quando a gente age com prudência. Quando a gente age com prudência, né? A gente busca aprender, a gente busca o conhecimento, ouve os conselhos, se prepara, é uma pessoa segura, vigilante, calma, responsável, pratica a palavra, né? E quando a gente age com insensatez, né? A gente, né, não tem interesse, aquela pessoa, né, que age com insensatez, ela não tem interesse, ela acha que já sabe de tudo, rejeita os conselhos, estão despreparadas, inseguras, desatenta, desesperada, irresponsável, e são aquelas pessoas que apenas ouvem, mas não praticam a palavra. E aí, Deus, na Bíblia, a gente vai ver outro exemplo também, Mateus 7, do 24 ao 27. Mateus 7. Deixa eu ler aqui. Mateus 7. O prudente e o insensato, né? Assim como a gente tem a parábola das 10 virgens, a gente tem o texto do prudente e do insensato, que fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda, né? Então, mais uma vez, a gente vê, né, o exemplo do prudente e do insensato. Do prudente e do insensato. Então, né, quando a gente age com prudência, né, a nossa casa está firme na rocha. Pode vir o vento que for, mas ela vai continuar de pé, né? Porque ela foi construída na rocha, foi alicerçada na rocha. A nossa rocha é Cristo, né? A nossa rocha é Cristo. E o insensato não, ele construiu na areia, ele foi pelo que era mais fácil, né? Muitas vezes o insensato, ele não quer ter trabalho, ele, né, ele não quer se esforçar da maneira que tem que fazer, e aí quer o caminho mais fácil não é o correto, nem sempre é o correto, né? Então, construiu a casa sobre a areia e vieram a chuva, o vento, e grande foi a sua queda, né? Mas aí eu coloquei aqui, né? Que como seres humanos nós somos falhas e muitas vezes temos a tendência em oscilar entre a prudência e a insensatez, né? Que a gente esteja atentos, porque a inconstância e a oscilação podem nos levar à insensatez. Então, quando a gente, né, está inconstante, porque eu fiz aqui duas escalas, né? Pode ser que a gente se encontre muitas vezes na escala da insensata, né? A gente está se sentindo insegura, a gente está desesperada. Então, assim, a gente está agindo com insensatez e não com prudência, né? Porque nós somos falhas, nós somos seres humanos. Mas a gente precisa, né, estar atenta a isso. Eu até coloquei ali, ó, print isso e fique atenta. Faz um print aí desse slide para você, né, que a gente possa sempre rever, né, como estão as minhas atitudes. Eu estou tendo a atitude de quem é prudente ou de quem é insensato, né? Então, às vezes, né, a gente, é o meu temperamento, é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Mas a gente precisa ter cuidado, né? Porque às vezes a gente está caminhando para o outro lado, né? A gente não está seguindo o que a palavra nos ensina, né? E eu coloquei que a Bíblia traz outros exemplos de homens e mulheres que agiram com prudência, como, por exemplo, José e Esther. Mais lá na frente eu vou falar um exemplo dos dois, um pouco dos dois. Ficou clara aí essa visualização para vocês, da escala da prudente, da insensata? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ficou ótimo, ficou bem claro, sim. E aí eu até coloquei o desenho aí, né? A prudente entrando, né? As portas abertas para as prudentes,
e a insensata ali batendo na porta, né? Quando a gente age com... não é prudente, né? As portas se fecham para nós. As portas se fecham, né? Então, para quem não age com prudência, vai se deparar com as portas fechadas, né? E como é triste, né? Como é triste a gente, no grande dia, o Senhor falar, né? O que falou para as insensatas, né? Elas desesperadas, Senhor, Senhor, abre a porta para nós, e não, não vos conheço, né? Porque o Senhor, ele é justo, né? A palavra dele está aqui ao nosso acesso, né? A gente não tem desculpa para errar, né? A gente não tem desculpa, mas muitas vezes a gente negligencia, né, esse conhecimento, essa palavra, e acaba indo pelo caminho errado. A Suzana tá falando que fez uma peça aqui das 10 virgens. Fez uma peça, legal. Então, vamos avançar. E aí, a Bíblia também fala, né, a revista, né, traz o tópico da paciência. A Bíblia traz a Bíblia, a revista, né? Traz o tópico da paciência. As insensatas não tiveram paciência para esperar e adormeceram. Cuidado com a sonolência espiritual. A pessoa sabe que tem EBD, mas continua dormindo, né? Sabe o horário do culto, porém não se preocupa com outras coisas, né? Sem perceber, ela está esfriando espiritualmente, né? Então, assim, foi o que a gente falou no início, né? A regra é você estar buscando, a exceção é quando realmente não dá, né? Quando realmente acontece um imprevisto. Mas a regra é a gente estar ali aos pés do Senhor, porque a gente depende dele o tempo todo. Se a gente não estiver ali buscando o Senhor, a gente vai agir como as insensatas, a gente não vai ter sabedoria no agir, a gente não... Porque a nossa carne, né, é tendenciosa para fazer o que é errado, né, infelizmente. Então a gente precisa estar ali aos pés do Senhor. E muitas vezes a pessoa, né? O que tem? Eu não vou no culto hoje. O que tem? Eu vou não sei aonde. O que tem? E às vezes, sem perceber, ela está esfriando espiritualmente, né? Ela está deixando a candeia dela se apagar aos poucos. Como tem sido o tempo de espera? Né? Como tem sido o seu tempo de espera? A gente sabe que esperar é doloroso, né? A gente acaba perdendo as forças muitas vezes, né? Tá demorando tanto, né? E a gente fica ansioso, a gente quer que as coisas aconteçam, né? Rápido. Mas como tem sido esse tempo de espera para a gente, né? Vivemos nossos dias como se Cristo não fosse voltar, né? A realidade é essa, que a gente vive como se Jesus não fosse voltar, como se a vida eterna fosse aqui, né? Mas nós estamos aqui com uma missão de anunciar o evangelho, né? A gente não pode negligenciar esse chamado, né? Por que o Senhor nos escolheu? Ele não nos escolheu em vão, ele nos escolheu para fazer a diferença, para a gente agir com prudência, né? Precisamos desejar a vinda do Senhor e crer nessa promessa. Jesus ainda não veio porque muitos não estão preparados, porque muitos ainda não chegaram ao arrependimento. E ele não quer que essas pessoas se percam, né? Então, a vinda do Senhor, ela tem sido adiada, porque Deus ele não quer que as pessoas se percam, né? Ele está dando oportunidade para a gente se arrepender a cada dia, né? Cada dia a gente se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros e estarmos vigilantes. As prudentes não sabiam o dia e a hora do noivo, que o noivo viria. Entretanto, fizeram a parte delas. Faça a sua parte, mantenha a sua candeia acesa, né? Não sei quais foram as promessas que o Senhor te fez, mas você precisa ter paciência para esperar. Não adianta esperar murmurando, questionando a demora, de braços cruzados, né? E a gente precisa ter muito cuidado, porque quanto mais demora, né, quanto mais a gente espera, a gente tem a tendência de reclamar, né, com o Senhor. E a murmuração, eu ouvi essa frase, achei uma frase muito forte. O que é a murmuração, né? A murmuração é você dizer para Deus que ele não é capaz de fazer. Olha que forte isso, né? Quando a gente murmura, é como se a gente estivesse falando que o Senhor não é capaz, o Senhor está demorando.
A gente quer ensinar o Senhor o tempo, a gente quer ensinar o Senhor, ó, Senhor, tá no meu tempo, né? Então, assim, quando a gente murmura, a gente mostra o quê? Falta de fé, né? A gente parece estar dizendo para o Senhor que o Senhor não é capaz de fazer, né? Então a murmuração, ela, né, a murmuração deixa o Senhor irado, né? Então a gente vê que o povo lá demorou 40 anos no deserto, porque era um povo que reclamava, reclamava de tudo. Então a terra que eles poderiam conquistar antes, né, demoraram 40 anos, os caras ali andando em círculo. Então quando a gente murmura, é como se estivesse andando em círculo. Jesus fala, vai ficar aí, ó, esperneando, igual uma criança mimada, batendo perna, que eu não vou nem, né, nem dar atenção, né? Isso, Jesus fala, não vou nem perder a minha paz com isso, com vocês. É, né, então, assim, quando a gente murmura, a gente só prolonga, né, a nossa bênção. E muitas vezes nem recebe, né? Quando a gente murmura muito, muitas vezes a gente nem recebe. O tempo da espera é para a gente exercitar a nossa fé e se preparar. A nossa falta de preparo que irá determinar o tempo da espera. Né? A gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance, né? Porque muitas vezes a gente não recebe alguma coisa porque a gente que não está pronto, não é porque Deus está preparando a benção, não, porque a gente que não está pronto, né? A gente que não está preparada ainda. E aí eu coloquei até o exemplo aqui de um juiz, né? Que eu vi estudando nesses sites, né, de concurso. Eu vi o exemplo de um juiz, o nome dele era Fábio Brandão, eu acho. Ele fez a prova de juiz 43 vezes. Ele ficou 10 anos tentando passar nessa prova. Na 43ª vez que ele passou. Então, assim, ele foi uma pessoa perseverante, né? Ó, se fosse uma de nós, acho que na terceira tentativa a gente já tá falando que Deus que não quis. Não é verdade? Ele ficou, gente, 10 anos para fazer essa prova. Eu teria desistido, sinceramente. Para o mesmo cargo, 10 anos. Aí, ó, o tempo serve para a gente amadurecer. Ele conquistou o cargo aos 35 anos de idade. Ou seja, ele disse que passou no tempo certo e que valeu a pena ter esperado. Então, às vezes, você vê, né, um ímpio, né? Nesse caso, eu acho que ele não era ímpio, não, porque ele falou de Deus. Ele falou de Deus no testemunho dele, porque foi no tempo de Deus, né? Então, uma pessoa que tinha fé, teve fé e foi perseverante, né? Então, assim, a pessoa, né, que é prudente, ela também persevera, ela persevera. Eu achei um exemplo, assim, sensacional, porque a gente desiste por tão pouco, né? E ele tentou 43 vezes. Meu Deus, 43 vezes. É muita coisa. É muito tempo tentando. Mas conseguiu alcançar, né, a benção dele. Ó, persistente, né? Aí eu botei aqui o versículo em Romanos 5:3. 4 que diz assim, né? Sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, a experiência, a esperança. Hoje ele é juiz da área trabalhista e ele, assim, ele se destaca na área dele, porque é uma pessoa que se preparou 10 anos, gente, para assumir aquele cargo. E ele passou muito novo também, com 35. Se ele tivesse passado na primeira prova, ele passaria com 25 anos de idade. Uma pessoa com 25 anos tem maturidade para ser juiz? Não tem, né, gente? Então, assim, às vezes, né, Deus, ele quer abençoar, mas fala, meu filho, você não tem maturidade para assumir esse cargo agora, né? Pode esperar um pouquinho, vai se preparando um pouco mais. E ele, né, ele alcançou no tempo certo, né, no tempo de Deus. Muitas vezes a gente não tem maturidade, né, para assumir aquilo que Deus quer colocar nas nossas mãos, então a gente tem que passar pelo tempo do preparo. Não tem como fugir, né? Tem que ter o tempo do preparo. Posso avançar? Alguma dúvida nesse tópico da paciência? Não. Tá certo. Outro exemplo, né?
Além das 5 virgens prudentes, né, temos um exemplo de Esther. Aí eu lembrei de Esther. Ela foi uma das belas virgens escolhidas para se tornar rainha. Teve tempo de preparo, né? Ninguém se torna rainha do dia para a noite, né? Teve um tempo de preparo. Esse preparo aí, todas nós ia querer ter, né? 12 anos de tratamento de beleza. Oh, maravilha! Oh, maravilha, 12 anos. Tratamento de beleza, de cosméticos, de banhos de óleo, né? Eu acho que toda mulher, né? É o sonho. É o sonho de toda mulher. Então, a gente fica assim, eu queria um dia no spa. A Esté teve 1 ano. Eu só queria um dia. Eu só queria um dia no spa, relaxando, com massagem. A Esté teve 1 ano para se tornar rainha, né? Não é pouca coisa, não, né, gente? Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Ela teve um preparo de 1 ano para se tornar rainha. Precisamos usar o tempo ao nosso favor. O tempo da espera é para que possamos nos preparar para o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Luciana, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O tempo da espera é para que possamos estar preparadas, ter um propósito, gente. Então, não murmure, não desanime, não fique, né, brigando com Deus no seu tempo de espera. Né? Tem um propósito, tem um propósito. E o propósito maior é Ele nos preparar, né? Ele nos moldar, Ele nos lapidar, né? Para que a gente fique ali, ó, do jeitinho que Ele quer. E teve o preparo espiritual também, né? E aí a gente vê como Esther foi prudente, né? Como ela foi prudente também no preparo de rainha, ela foi paciente, né? 1 ano ali, ó, 1 ano para ser chamada lá a rainha. O preparo espiritual, né? Capítulo 5 de Esther, fala assim, ó. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther foi um grande exemplo de mulher prudente e que teve paciência para esperar. Deus honrou a sua atitude e o rei teve misericórdia dela e estendeu o seu cedro, né? O cedro de ouro que tinha na mão. Enquanto o noivo não vem, precisamos ter uma vida de consagração com Jesus, jejuns e oração. Né? Então, a gente vê aqui a importância também do preparo espiritual, né? Estela sabia que ela poderia morrer se ela chegasse na presença do rei sem ser chamada. E aí ela convocou o povo para orar, para jejuar, para se preparar. Né? Tem o preparo espiritual também. Muitas vezes a gente se prepara, né, só materialmente, mas não preparo psicológico, não preparo espiritual. Né? Então, o preparo ele tem que ser integral, né? Tem que ser por completo. E enquanto a gente aguarda, né, o Senhor, ele tem que ver essa busca em nós, né? Essa consagração, esse jejum e oração, né? Às vezes a gente fala, jejum é coisa do passado, né? Não, é coisa da Bíblia. Jesus é o que está na jejum é o que está na Bíblia, né? Que a gente precisa se consagrar, precisa se consagrar. E aí eu coloquei, né, a imagem aqui de Esther com o cedro ali, o rei apontando o cedro para ela, né? E a gente vê que Deus usou poderosamente Esther, né, para salvar um povo, né, de um decreto de morte, né? Então ela foi muito prudente, né, muito prudente mesmo, e conseguiu, né, reverter esse quadro, né, de morte para o povo. E aí a gente vai para o tópico, para o penúltimo, né? Vai falar do item da responsabilidade. Quando Deus vê prudência em nós, ele nos leva a outro nível, ao nível da responsabilidade, né? As prudentes não puderam dividir o azeite porque não é possível compartilhar a presença do Senhor. A gente pode incentivar as pessoas a buscarem a Deus, mas essa é uma responsabilidade individual. Não deixe o azeite acabar para então se preocupar, né? Queira conhecer mais de Deus e ser cheia dele,
né? Então, não foi egoísmo, né, das prudentes, né? Não foi egoísmo elas não quererem dar o azeite. Primeiro, porque não poderia ser compartilhado, né? O azeite, né, é a presença do Senhor. Não tem como eu falar, toma aqui um pouquinho da presença de Deus. Não tem como, né? É uma experiência individual, uma responsabilidade individual, né? Que cada um precisa ter o seu momento com Deus, né? Seu momento com Deus. Então, nessa pandemia, né, a gente tem visto isso, as igrejas, né, estão fechadas, né, as portas tiveram que ficar fechadas, mas a nossa comunhão com Deus é o que faz a diferença, né, a nossa busca diária com Deus. A igreja faz falta porque a gente sente falta de estar com os irmãos, de participar, de ter essa comunhão, mas o nosso relacionamento com Deus não muda. Nosso relacionamento com Deus, ele continua firme, né? Porque é algo que é construído diariamente, né? A nossa busca individual, ela, ela é construída diariamente, né? A gente constrói o nosso relacionamento com o Senhor no dia a dia, não é dentro da igreja, né? Não é indo 2 vezes, uma vez por semana à igreja que a gente vai construir um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é diário, é a nossa vivência, é a nossa experiência desde que a gente acorda, é o Espírito Santo ali, ó, sendo a nossa companhia, né? O Espírito Santo, ele é a nossa companhia. Então, a gente sente falta da igreja, sim, mas isso não é determinante para o meu relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus é individual, né? É uma responsabilidade individual. Não se trata, botei aqui, e como deve ter sido doloroso para as insensatas ouvirem um não como resposta, né? Eu falei isso. Geralmente, quem não é prudente acha que os outros são obrigados a lhe ajudar. Não adianta a gente ser insensato e depois jogar a responsabilidade para Deus e para os outros, né? Então, quando elas receberam o não, com certeza, vocês são egoístas, vocês são isso, vocês são aquilo. Então, muitas vezes, quem não vigia, quem não é responsável na sua vida, acha que a obrigação é dos outros, né? Acha que os outros que têm a obrigação de fazer alguma coisa por elas. E não, elas tiveram a oportunidade, elas tiveram o mesmo tempo para se preparar, né? Elas tiveram, ao mesmo tempo, estavam ali as 10 virgens, né? Estavam juntas. Mas eu tenho certeza, né, que as prudentes deviam aconselhar elas. Ó, o azeite de vocês está acabando, hein? Vai comprar azeite. Vai comprar azeite de vocês. E elas, não, deixa para depois, deixa para depois. Esse deixar para depois, né, pode ser tarde demais, né? Amanhã eu estudo, amanhã eu faço, amanhã eu oro, amanhã e Jesus ele pode vir a qualquer momento, né? A oportunidade pode surgir a qualquer momento. E aí? A gente está preparada, né? A gente está preparado. Além do azeite não poder ser compartilhado, né? As prudentes não deram porque elas pensaram no amanhã, né? Quem é insensato não se preocupa com o futuro, vive o aqui e o agora sem medir as consequências dos seus atos, né? Então, assim, o insensato ele não está preocupado com amanhã. O prudente não, o prudente ele está sempre, né, visando o amanhã, né, visando, não assim, não, eu posso dizer que o prudente ele não está preocupado, né, ele, como é que se fala? Ele se prepara, né, ele procura ter uma reserva, né. E aí a gente também tem o exemplo de José. A gente tem o exemplo de José. A exemplo de José, Deus viu quanto ele era prudente e responsável para receber uma grande missão, né? Por isso que eu falei, quando a gente é prudente, a gente vai para um outro nível, né? O nível da responsabilidade. A prisão fazia parte do plano de Deus. Não importa a situação, permaneça fiel ao Senhor. José saiu da prisão e ocupou o cargo de governador e administrador do Egito. Houve fome em toda a terra, menos no Egito, porque ele armazenou o trigo por 7 anos, prevenindo assim que o povo morresse de fome. E aí eu gostaria de ler com vocês também Gênesis. Esse é o penúltimo slide, tá, gente? Já estou terminando. Em Gênesis 41. Vamos abrir lá? Gênesis 41, que eu acho lindo, lindo, lindo a história de José. Como eu amo a história de José. Gênesis 41. 41. 41. Vamos ler
O versículo 14 primeiro, versículo 14, 41, 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus fará ao faraó, dará ao faraó uma resposta favorável. E aí ele vai e conta o sonho, né? Então, assim, você vê, né, que José, como ele era prudente, né? Ele foi tirado lá da prisão, né, para se apresentar diante do rei, e aí ele fez a barba, ele procurou, né, se apresentar de uma forma, né, apresentável, né? Fica até redundante, se apresentar de uma forma. Ele, né, teve o cuidado com a própria aparência dele, né, diante do faraó, e aí ele foi chamado para interpretar esse sonho, mas ele falou que não depende de mim, mas de Deus. E ele sabia que a resposta seria favorável, porque seria a oportunidade dele sair da prisão, né? Deus não ia dar um decreto ruim, né, para eles, porque ia falar, um sonho ruim desse, volta para a prisão. Não quero saber, né? Então, assim, Deus foi tão misericordioso que né, trouxe um significado, assim, bom e ruim ao mesmo tempo, né? 7 anos de fome, 7 anos de fartura, mas a 7 anos de fartura veio primeiro, né? 7 anos de fartura veio primeiro. E aí, interessante também que primeiro ele interpreta o sonho na prisão, né? A prisão, por isso que eu falei ali, a prisão fazia parte do plano de Deus, porque na prisão ele interpretou o sonho do copeiro, né? Então ali ele precisou interpretar o sonho ali, primeiro ali do copeiro que estava preso, para depois terem conhecimento de que ele interpretava e aí chamaram ele. E aqui no capítulo 40, versículo 23, fala: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu dele. Então, assim, ele fez a interpretação do sonho para o copeiro, e o copeiro depois saiu da prisão e nem lembrou de José, nem lembrou. E aí, no versículo 41, ao final de 2 anos, quer dizer, o copeiro, ele ajudou o copeiro, interpretou o sonho do copeiro, mas o copeiro nem lembrou dele. Depois de 2 anos, gente, olha como é que ele teve que ter paciência, né, para esperar. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Aí que o faraó foi ter um sonho. Então, assim, José ainda ficou na prisão um bom tempo, né? José ainda ficou na prisão um bom tempo. E aí vamos lá para o versículo 46, 41, 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. E em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida, né? E aí depois vieram os anos da fome, né? Então, assim, ele armazenou, veio os 7 anos de fartura. E ele armazenou tanto trigo que era como a areia do mar, né? Que fala aqui. Ele foi responsável, né? Aí eu coloquei aqui, que sejamos responsáveis por tudo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer, né? Deus, ele coloca tudo que vier à nossa mão, a gente precisa fazer com responsabilidade. Porque assim, a Bíblia fala, quem é fiel no pouco, sobre o muito, ele colocará. Se a gente negligenciar o pouco, né, que vem às vezes à nossa mão para fazer, fazer isso, fazer de qualquer jeito, não, né, a gente tem que empenhar, né, ter responsabilidade com o que o Senhor nos deu. E aí eu coloquei a figura aqui, né, também de José, do estoque de trigo, né? Grande foi a quantidade, né? Então, assim como as prudentes tinham reserva de azeite, o povo do Egito também teve reserva de trigo, né? Qual tem sido a sua reserva, né? O que você tem, né, guardado? O que o Senhor te deu, que você guardou, que você foi prudente? Falou, não, isso aqui eu vou guardar, isso aqui, ó, deixa para uma hora, né,
o tempo, quando vier o dia mau, o dia ruim, né? Então, assim, a gente precisa ter nossas reservas, né? Então, assim, não importa se eu ganho pouco, né? A Bíblia fala o quê? Seja fiel no pouco. Dá para ser prudente ganhando um pouco, dá para ser prudente ganhando um salário mínimo, dá sim, né? A gente precisa buscar sabedoria, né? A palavra de Deus diz isso, né? Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Então, a gente não pode falar para o Senhor, Senhor, eu ganho tão pouco que não dá para guardar nada. Guarde R$ 10, mas guarde, né? Porque de pouquinho em pouquinho, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, assim, é prudência, né? É prudência a gente guardar. É prudência a gente ter as nossas reservas. E aí, por último, né, a conclusão. Portanto, aprendemos o quanto a prudência é determinante em nossa vida, que sejamos prudentes e estejamos prontas para qualquer situação, principalmente para nos encontrar com o nosso noivo. Assim seremos vistas pelo Senhor como mulheres sábias e obedientes, mulheres que não somente ouvem, mas praticam a palavra. E aí a gente vai poder, né, dizer, estar preparadas para dizer: Maranata, vem, Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar vocês, né, dando discernimento, para que a gente possa, né, cada dia ser prudentes na presença do Senhor. E como a gente viu, né, o exemplo dos 2 homens, né, que construíram a casa, o que foi prudente é o que construiu a casa sobre a rocha, o que foi insensato construiu na areia, né? Então, a palavra do Senhor fala que aquele que é prudente, ele pratica a palavra, né? E o insensato não, ele só ouve. Então, todas aqui, né, tá tendo a oportunidade de ouvir a palavra, né? E aí a gente tem que aí cabe a nós a responsabilidade individual de colocar em prática, né? De falar, Senhor, eu quero, né, colocar em prática o que eu ouvi. Que Deus abençoe grandemente vocês. Obrigada pela paciência em me ouvir. Deus abençoe, lindas. Beijo. Eu queria pedir alguém para orar. Luciana, você pode orar, minha flor? Pai Amém. querido, vou deixar meu áudio aqui. Senhor Jesus, eu te dou graça pela vida das minhas irmãs, te dou graça pela minha vida, te dou graças por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, meu Pai, de estarmos reunidas para aprender de Ti. Te dou graças pela vida da Babi, Senhor, a qual o Senhor usou maravilhosamente esta manhã para trazer essa palavra para nós, para nos deixarmos mais atentos, Senhor Jesus, ao nosso estado, como nós estamos aguardando a sua vinda. Que essa palavra ela venha falar aos nossos corações, continuar falando aos nossos corações, e que nós possamos colocá-la em prática, Pai, em nossas vidas. Não ser somente ouvintes, mas também praticantes, como foi ensinado. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Seja conosco, esteja conosco no nosso dia, dá-nos um dia abençoado, um dia na tua presença, e que a nossa vida, Pai, sirva para glorificar e exaltar o seu nome. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. 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 Beijo, queridas. Até mais tarde. Beijo. 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 Deus abençoe. Amém. Parabéns. Tchau. Amém. Bom dia.